Recentemente um vídeo aqui do canal começou a viralizar sobre cenas muito pesadas dos livros para serem adaptadas em Game of Thrones. Então eu resolvi continuar explorando essa ideia e trazer na mesma pegada algumas cenas das Crônicas de Gelo e Fogo que seriam muito caras para serem adaptadas na série da HBO. Eu sou o TH Magaldi, esse é o Cala a Boca Thiago e vem comigo. E o vídeo de hoje é sem enrolação nenhuma, então... Peraí, eu vou... E hoje a gente vai num ritmo frenético, sem enrolação nenhuma. Eu sou o TH Magaldi e esse é o Cala a Boca Thiago, então vem comigo. Número 1, a exclusão dos elefantes. Na última temporada de Game of Thrones, quando a Cersei contrata a Companhia Dourada, existe um diálogo no qual ela pergunta para o comandante das forças mercenárias, o Harry Strickland, quantos elefantes ele trouxe para Westeros. Ele acaba dizendo que não trouxe nenhum e a Cersei até fica meio decepcionada, dizendo que queria os elefantes. Mas a verdade é que isso foi um easter egg, porque nos livros a Companhia Dourada, assim como outros exércitos mercenários em Bravos, possuem elefantes de batalha. Vale lembrar que isso também não é tão explorado na série, mas lá em Essos realmente existem muitas companhias mercenárias e a gente tem vários personagens ali da história de Westeros que eventualmente, quando vão fazer um intercâmbio lá em Essos, acabam trabalhando em companhias mercenárias. O Sir Jorah, por exemplo, foi mercenário por um tempo antes dele se encontrar com a Daenerys. E a personagem da Daenerys é a que mais acaba se encontrando com outras companhias mercenárias, ela acaba contratando várias delas para o seu serviço. Isso é mostrado na série, mas não é tão explorado, né? Eu acho que na série fica com os segundos filhos, como a principal companhia mercenária da Daenerys, mas ela tem vários ali que estão trabalhando com ela. E de fato, lá em Essos, a Companhia Dourada é a principal companhia mercenária que tem, a maior, a mais poderosa, e é a que a Cersei contrata para ir para Westeros lutar contra a Daenerys. Porém, a presença dos animais, os elefantes tão famosos nos livros, foi cortada provavelmente pela dificuldade em criar esses animais em CGI e também por conta da verba, que os produtores estavam focando só nos dragões provavelmente. É lógico que os elefantes não iriam salvar o final da 8ª temporada, mas teria sido bem legal ver essas bestas lutando ali no meio dos Imaculados, pisoteando uma galera. Teria sido interessante, até porque a Companhia Dourada foi bem subutilizada também ali em GOT. 2. Os lobos Stark. Inclusive, já que estamos falando de animais cortados, provavelmente mesmo quem não leu os livros deve ter percebido que nas últimas temporadas de Game of Thrones, os lobos Starks apareceram cada vez menos, ou até mesmo foram rapidamente cortados da história. Isso de fato aconteceu por cortes no orçamento. Eu lembro até de uma citação dos produtores da série, comentando que era mais fácil criar um dragão em Game of Thrones do que um lobo gigante. Isso porque os dragões, embora sejam muito maiores e imponentes, eles são animais completos da ficção, então dá pra ter muito mais liberdade criativa na hora de fazer o CGI deles. Já os lobos gigantes são animais muito mais realistas, então o nível de atenção à movimentação deles e aos detalhes era muito maior, o que complicava um pouco a produção. Eu não sei se isso é verdade, eu não trabalho com efeitos especiais, mas até onde eu fui informado, esse foi o motivo dos lobos desaparecerem ali nas últimas temporadas basicamente. Porém, durante os livros tem muitas e muitas cenas nas quais os lobos estão bem presentes, especialmente o fantasma que acompanha o Jon Snow em quase todos os momentos dele ali na muralha. Inclusive, nos livros tem até uma cena curiosa na qual o Jon está wargando em um sonho o fantasma, que ao mesmo tempo está conseguindo ver o que o cão felpudo, que é o lobo do Rickon, está fazendo. Isso acontece porque, assim como os irmãos Starks têm uma conexão com os lobos em si têm uma conexão um com o outro, né? Então rola aí esse ecossistema, essa rede de comunicação de sonhos entre eles. Na série, todo o plot do Rickon foi bem simplificado, mas nos livros o Rickon e a Asha estão na ilha de Skagos, que é um lugar bem sombrio e muito perigoso lá no norte. E nessa cena, o cão felpudo basicamente está em Skagos lutando contra uma espécie de unicórnio. Nos livros, esse unicórnio é mais uma cabra unicórnio do que um unicórnio de fato, mas é uma cena bem estranha para ser adaptada, e como envolve lobos lutando contra animais míticos, também seria uma cena bem cara de adaptar, então ela foi completamente cortada. Mas é só um detalhe. Inclusive, se você quiser conferir, se eu não me engano, essa cena tá no primeiro capítulo do Jon lá no 5º livro, A Dança dos Dragões. 3. Rochedo Casterly. Nesse caso, não se trata necessariamente de uma cena em si, mas de todo um local que até mesmo aparece na série, mas que ele foi muito nerfado. É o Rochedo Casterly,
que é a sede ancestral da casa Lannister. Ele foi mostrado lá na 7ª temporada como um castelo bem comum para os padrões de GOT, naquele momento em que o Tyrion tá tentando ajudar a Daenerys a pegar o ouro dos Lannisters, né? Aí a gente vê na cena os Imaculados invadindo o castelo e acontece que o Jaime já retirou o ouro de Rochedo Castle e meio que deixou o castelo todo abandonado. Enfim, é uma cena bem rápida e mostra um castelo lá bem normal. Porém, nos livros, o Rochedo Castle foi construído por dentro de uma enorme rochedo mesmo, basicamente uma montanha. Então é até meio difícil de explicar, vocês vão ter as imagens aí pra ver. Mas na série, eles colocaram simplesmente um castelo em cima de um rochedo. Porém, nos livros, o castelo Lannister foi construído por dentro de um enorme rochedo mesmo. É até meio difícil de explicar, mas enquanto na série o castelo ficou em cima do rochedo, nos livros, rochedo e castelo são a mesma coisa. Já que os Casterly foram explorando as minas de ouro, e eles iam construindo seus aposentos em fortificações enquanto quebravam as pedras e, né, iam encontrando espaços ali na montanha para fazer os seus assentamentos. Então é basicamente uma coisa só, o rochedo com o castelo. Inclusive o rochedo Casterly tem esse nome porque quem era a família dominante ali da região e desse reino eram os Casterly. E vale comentar que o rochedo tem esse nome, Casterly, porque Casterly era a família que governava ali a região do oeste, só que depois de muitos séculos é dito que na Era dos Heróis um homem chamado Lan, o Esperto, conseguiu se infiltrar justamente pelas minas de ouro e pelas fendas que tinham no rochedo, e apenas com a sua inteligência ele foi manipulando a família até expulsar todos os Casterly dali e tomar o castelo para si, tornando os Lannisters os reis do oeste. E é dito que o Lan, o Esperto, é uma figura mítica ali de Westeros, e ele é muito famoso pelos cantores que gostam muito dessa história, e tem várias versões de como que ele conseguiu subjugar os Casterly, mas sempre utilizando apenas a sua esperteza e a sua malandragem. Era um brasileiro. Inclusive, é pela ideia do Rochedo Castle ser, na verdade, uma montanha, maior até que a muralha, que ele é tão impenetrável. A cena dos Imaculados na série, subindo de escadas pelo castelo, que a gente vê ali, não faz nenhum sentido se a gente considerar o formato do castelo nos livros. Seria basicamente impossível. Seria legal se a gente conseguisse ver em House of the Dragon, ou quem sabe numa animação futura, um pouco do castelo no formato original dele. Eu acho que seria algo mais ou menos parecido com Minas Tirith de Senhor dos Anéis. Eu não sei se eu falei certo esse nome, provavelmente não, mas enfim, eu já tenho dificuldade de falar os nomes de GOT, imagina de élfico de Senhor dos Anéis, então me perdoem, mas eu acho que a comparação é mais ou menos essa. 4. Pedra do Dragão. E falando em castelo nerfado em Game of Thrones, a gente até vê Pedra do Dragão quando a Daenerys chega por lá, e também algumas cenas do Stannis lá, principalmente na 2ª temporada. Mas nos livros o local também é bem mais impressionante do que foi mostrado na série, já que o castelo é feito ao redor, né, de um vulcão ativo, né, que tem ali na ilha. Se você ver qualquer imagem baseada na descrição dos livros de Pedra do Dragão, você vai ver o cenário mostrando um clima muito mais sombrio. O castelo em si foi feito com técnicas valyrianas avançadas de construção pelos primeiros Targaryen, né, que chegaram em Westeros. O castelo em si foi feito com técnicas valyrianas avançadas de construção pelos primeiros Targaryen que chegaram em Westeros, e ele é feito todo de pedra negra com torres esculpidas no formato de dragões e milhares de gárgulas de diversos tamanhos espalhados pelas ameias. Como o vulcão ainda está ativo, ele solta constantemente um vapor cinza pálido pela ilha, aumentando ainda mais o tom pesado do local. Porém, assim como acontece com o Rochedo Casterly, a série optou por mostrar uma versão muito mais humilde de Pedra do Dragão, e até em House of the Dragon eles infelizmente optaram por seguir esse padrão deixado ali por Game of Thrones, colocando o castelo de uma forma bem mais comum e simplista. Certo que eles ainda manteram um pouco dessa ideia do vapor ali, da névoa em Pedra do Dragão, mas foi bem fraquinho. 5. Os sonhos em coma do Bran. Na série a gente também vê o Bran sonhando, né? Tem um sonho verde, enquanto ele ainda está em coma após ser atirado da torre pelo Jaime Lannister. Porém, nos livros, esse sonho é muito mais maneiro do que foi mostrado na série. Nos livros, o Bran simplesmente sobrevoa o Westeros e consegue enxergar à distância vários personagens e regiões da trama, enquanto a galera está cumprindo ali os seus capítulos. É dito que ele consegue ver o Mar Estreito e além dele as cidades livres, o Mar Dothraki, o Mar de Jade, e consegue enxergar tão distante que ele vê até mesmo a misteriosa Ashai das Sombras. O Bran vai voando enquanto ele conversa com o Corvo de 3 Olhos, que nessa cena é um corvo mesmo,
e ele vê a muralha de gelo e consegue até mesmo enxergar o Jon dormindo sozinho em um quarto frio. E também é dito que ele consegue ver além. Ele enxerga as terras de sempre inverno e olha tão longe que encontra o coração do inverno. E nos livros é dito que ele fica tão assustado que ele para de ver. E ele diz que ele até chora. E é aí que o Corvo de Três Olhos diz que essa é a motivação pro Bran ter que ficar vivo. O livro em nenhum momento descreve o que o Bran enxergou, mas a gente consegue entender que o Bran viu talvez um prenúncio ali da longa noite. E quando a gente imagina essa cena na série, seria bem incrível. Na série mesmo, o sonho do Bran é bem mais humilde, até porque a primeira temporada tinha bem menos recursos. Mas é bem legal de ver nos livros como o Bran consegue realmente enxergar alguns personagens, como eu citei o Jon, e ele também vê a Catelyn num barco indo para Porto Real, e as visões reais se misturam com algumas visões simbólicas, né? Então ele consegue ver os personagens fazendo suas tarefas, como também consegue ver uma tempestade chegando e a longa noite. Então é bem interessante esse conceito. Bom, e além desses momentos ficam algumas menções honrosas que eu gostaria de incluir. Primeiro, que a gente não vê diversos momentos que seriam bem emblemáticos da Daenerys que a gente tem nos livros, como por exemplo o casamento dela com o Rhysdar Zolorak, que poderia ser uma cena bem mais marcante do que foi ali na série, ou mesmo os momentos quando a Daenerys conquista a cidade de Meereen. A gente nunca vê realmente a cidade sendo bem explorada, mas poderiam ter cenas de a Daenerys cavalgando pela cidade vitoriosa depois da conquista, ou mesmo a Daenerys na liteira dela, que acontece em alguns momentos dos livros, quando ela passeia pela cidade. Seria legal de eles explorarem mais o cenário ali de Meereen, poderiam ter usado a Daenerys para fazer isso. Da mesma forma, nos livros é descrito um evento que eu acho particularmente muito legal, porque na cidade de Volantis existem dois partidos políticos que governam a cidade, os Tigres e os Elefantes. Isso porque Volantis não é governada por reis ou por príncipes, mas por um trio, de líderes chamados de Tríades. E eles são de fato eleitos pelo povo, na verdade pelos proprietários de terras livres. Por um lado, os Elefantes costumam ser o partido voltado para o comércio, enquanto os Tigres são vistos como o partido da guerra e pertencentes à antiga aristocracia, que palavra difícil, ali de Volantis. E o interessante é que nos livros é dito que as eleições em Volantis duram 10 dias com intensa campanha política e corrupção. As ruas de Volantis se enchem com tochas de marchas, discursos dos candidatos, pantomimeiros e menestréis e dançarinos, duelistas de bravo, defendendo a honra dos seus candidatos, e até mesmo elefantes com o nome dos candidatos a triarcas pintados nas suas laterais e muito mais. Ou seja, é uma grande festa. E eu sei que no Brasil a gente também vê um pouco dessa baderna que são as eleições a cada 2 anos, mais ou menos, E apesar de eu ser muito pró-democracia, a gente precisa admitir que também rola muita bagunça, especialmente em eleições regionais. Então seria até interessante a gente ver um pouco desse lado brasileiro aí sendo representado em GOT também. Os santinhos, candidatos em trio elétrico, fazer musiquinha. E por fim, outro momento que vale uma menção honrosa por ter sido brutalmente cortado de Game of Thrones foi a primeira batalha da série, que realmente foi cortada por falta de verba. Eu estou falando da batalha que acontece próximo à estalagem do entroncamento, que é aquela na qual Tyrion participa junto com os homens dos clãs da montanha, depois dele ter sobrevivido ao julgamento por combate lá no Vale de Arryn. Essa é basicamente uma das primeiras batalhas narradas dos livros, se não for literalmente a primeira. Porém, quando chegou nesse episódio na série, os produtores, muito profissionais, já haviam gasto quase todo o orçamento da temporada. Aí, eles fizeram o Tyrion levar um golpe na cabeça e ficar desacordado durante a batalha, e só acordar quando ela já tinha acabado. Isso é uma pena porque, pra mim, essa batalha tem uma das cenas e descrições mais bonitas dos livros que eu vou ler aqui pra vocês. Abre aspas. Pálidos dedos carmesins espalharam-se pelo leste quando os primeiros raios de sol surgiram no horizonte. O céu ocidental tinha um profundo tom púrpura, salpicado de estrelas. Tyrion perguntou a si mesmo se aquele seria o último nascer do sol que veria, e se essa dúvida era sinal de covardia. Seu irmão Jaime alguma vez contemplara a morte antes de uma batalha? Uma trompa de guerra soou à distância, uma profunda nota fúnebre que gelava a alma. Os homens dos clãs subiram em seus ossudos cavalos de montanha, berrando pragas e rudes piadas. Vários pareciam estar bêbados. Quando Tyrion deu o sinal de partida, o sol nascente queimava os últimos elos de nevoeiro.
O campo que os cavalos tinham deixado estava carregado de orvalho, como se algum deus de passagem tivesse espalhado um saco de diamantes pela terra. Os homens das montanhas alinharam-se atrás dele, com cada clã enfileirado atrás do seu líder. À luz da alvorada, o exército do Lord Tywin Lannister desdobrou-se como uma rosa de ferro, com os espinhos a raiar. Fecha aspas. Mas é isso, pessoal. Por hoje fica aí com essas cenas que foram cortadas da série, provavelmente por conta de orçamento. Vale comentar que esse vídeo é baseado num vídeo do canal Why Create. O último também que eu tinha feito de cenas muito pesadas também era, né? Então fica aqui os créditos pra ele. É claro que eu fiz a minha versão, excluindo algumas coisas que ele colocou no vídeo dele e acrescentando outras, né? Então é um vídeo diferente. Inclusive, se vocês quiserem ver o vídeo original, vou deixar na descrição. E só pra avisar, não leve esse vídeo aqui muito a sério, né? Não é porque a série cortou essas cenas que necessariamente ela tá errada. Game of Thrones é uma adaptação. Teve muitos dos erros, né, de Game of Thrones ao longo aí das últimas temporadas, especialmente. Mas aqui eu tô falando só de cenas que foram cortadas realmente por motivo de orçamento, que é bem comum, né? Acho que nenhuma dessas cenas realmente fez falta. Mas são detalhes, né? Algumas dessas coisas vão ser arrumadas em House of the Dragon e outras produções e por aí vai. Mas é isso. É só pra curiosidade mesmo. Mas enfim, qual outra cena que vocês acham que foi cortada dos livros por questões de orçamento? Deixem aí nos comentários. Se quiserem sugerir algum tipo de vídeo, também podem deixar. E também comentem sobre qualquer outra coisa que vocês queiram comentar. Também deixem um like, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Take 1. Ai, peraí, desculpa, Diego. Recentemente um vídeo aqui do canal começou a... Eu sou o TH Magal, que é o Rocher do Casterly, que é a casa ancestral, enquanto iam explorando. Porém, nos livros, o Rocher, depois de séculos na Era dos Heróis, depois de séculos, que é o Castelo do Senhor dos Anéis, ou com Gondor, agora eu não lembro, peraí. Escreve aí, Minas Tirith. Tirith é tipo Tirith. Ele é feito todo de pedra negra, com torres esculpidas no formato de... Mas o Corvo de Três Olhos diz pra ele que, quando ele viu... Ai, meu Deus, esse avião maldito. Fico me distraindo. Os elefantes, que é o partido que costuma... e pertencentes à antiga aristocracia ali de Volantes. Os elefantes... O partido da guerra e pertencente à antiga... E o interessante é que é dito que... Mas enfim, gente, primeiramente eu queria... Peraí, como você acha? E comentem sobre qualquer coisa que vocês quiserem. Eu sempre esqueço meu bordão.